entre Catar e Senegal com a expectativa de que Senegal fosse ganhar o jogo, né? Por quê? Primeiramente, o Catar é uma seleção que, apesar de a gente ter feito até um fio falando que eles ganharam Copa Asiática lá e tal, eles não são uma seleção forte, né? E tanto é que a seleção do Equador ganhou deles tranquilamente na primeira rodada. Aí Senegal foi jogar, a gente achou que ia ser mais ou menos a mesma coisa. E foi um panorama como esse, né? A gente chegou com o Qatar aqui buscando o primeiro gol em Copa do Mundo, e eles são os anfitriões da Copa, obviamente. E Senegal também, cara, tinha que vencer esse jogo de qualquer maneira, vencer ou vencer, já que eles tinham começado a Copa perdendo pra Holanda, né? Então o que aconteceu foi que foi um jogo, no final das contas, que eu acho que o Qatar surpreendeu, né? Daqui a pouco o Yuri vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque eles até tiveram bons momentos, cara. As torcidas africanas na Copa, simplesmente fantásticas, né? Tá uma melhor que a outra. E aí o Yuri pegou esse detalhe dessa galera de Senegal aqui, que primeiro que eles estão todos vestidos ali, escrito Senegal, né? Na barriga de cada um, as letras. E os bichos fizeram um detalhe, uma cabeça de leão, assim, né? Bem maneira. E a gente também tava destacando que falta que faz o Mané nessa Copa, né, cara? Ele foi o líder do Senegal na conquista da Copa Africana de Nações e classificou o Mundial. E aí a torcida também lembra com muito carinho, né? Imagina só, o cara trouxe a revista aqui escrito Mané ali. Começa o jogo. E eu queria, na real, antes de tu comentar o jogo rapidão, Yuri, quando começou a Copa, tu lembra, né? Pintou uma fake news lá de que o Qatar tinha comprado o Equador pra perder. Era uma fake news ridícula, mas tá ligado que na internet as coisas espalham assim. Aí no primeiro jogo, teve aquele gol anulado de Equador, né? A galera, começou e tal, mas hoje parece que meio que deu uma roubada ao contrário, né? O Qatar que foi prejudicado, um pênalti, pra mim, bem claro que não foi marcado, não foi isso? O jogo ainda tava 0-0, tá? Quando o Senegal já tava melhor, tinha criado algumas chances, tava finalizando mal, como na partida contra a Holanda. E aí o Afif, que é um dos atacantes de Senegal, do Qatar, desculpa, recebe uma bola, avança pelo lado esquerdo, entra na área, e aí eu acho que ele deu uma leve mancada, porque ele demora muito pra chutar. Quando ele invade a área, ele já tinha a frente aberta pra ele finalizar de perna esquerda. Mas ele tenta dar uma desacelerada pra ajeitar melhor o corpo pra chutar. No que ele desacelera, o cara de Senegal vem e atropela ele. Atropela, passa por cima como se fosse uma carreta. O cara cai no chão, e aí ele não dá o pênalti, manda seguir, e na hora eu pensei, pô, eles vão no... O VAR vai recomendar a revisão, né? Mas acabou que não recomendou, seguiu o jogo. Senegal abriu o placar com uma falha bizonha do zagueiro Cook. É uma enfiada de bola, né, pra área, ele vai tentar cortar daquela pichotada, sabe? Sabe quando você vai pegar na bola, você pisa nela, ela passa por debaixo da sua perna, um negócio ridículo. Não, ele foi cortar, ele chegou a cair no chão, cara, deu até pena, coitado, velho. Foi uma pichotada ridícula, cara. E aí o Boulaye Dia não perdoou, finalizou de primeira e abriu o placar. E aí, assim, a seleção do Qatar é muito limitada. Então, quando tá 0-0, pra eles buscarem uma jogada, já é difícil. Imagina eles atrás do placar, né? E aí o Senegal deu uma controlada no jogo, criou algumas chances. Na segunda etapa, conseguiu marcar com um gol de cabeça do Diédhiou, que tava fazendo ali a posição de centroavante mais avançada, é um cara alto. O Qatar começa a conseguir chegar mais, né? E o Mendy é quem consegue impedir esse avanço, né? Porque, cara, ele faz uma defesa quando o jogo tava 2-0 pro Senegal já. Esse aqui eu vou até mostrar, eu vou botar na tela agora, pode falar que a galera vai ver. Não, eu vou falar da primeira, que a primeira foi o chute Então baixo no canto, e essa daí é a segunda, cara, que assim, eu fiquei embasbacado, eu até coloquei lá no Twitter que eu acho que é a defesa da Copa, porque tá em câmera lenta, tá, esse gif que o Pedro tá mostrando, em câmera lenta a gente não consegue ter a noção exata, mas cara, na hora dessa jogada, um bagulho assim tão brutal, que eu fiz gol, tá ligado? Tá ligado? Você vê que vai ser um gol, você fala gol, pronto, quando foi a jogada, bola na área que o cara cabeceou, foi gol. E aí o Mendy conseguiu catar, cara. Foi uma defesa bizarra, absurda. E vem no contrapé dele, que é o mais difícil de tudo. É isso que eu ia falar, cara. Tem 3 detalhes. Primeiro, ele tava bem perto, tava na pequena área. Segundo, a bola veio muito rápida e quicando na frente dele. E veio pro lado que ele tava mais aberto, né? Então ele teve que ter muito... Tipo assim, o corpo dele tava indo pra um lado, ele teve que voltar pro outro. É uma coisa muito complicada pra goleiro, né? E quando o Qatar consegue fazer o seu gol, né? Que é o gol feito pelo Mohamed Muntari. O primeiro gol do Qatar na história das Copas. Já tá muito perto do final do jogo. E aí eles se abrem no desespero pra tentar empatar. E acaba concedendo o terceiro gol pelo Bamba Dieng. E aí já era, um abraço. O Qatar não foi eliminado na hora. Teve muita gente que achou que o Qatar já tinha sido eliminado, mas ele não tinha. Ele tinha que esperar o resultado do jogo de Holanda e Equador, mas acabou sendo eliminado de toda forma. Então por enquanto,
o primeiro e o único país eliminado nessa Copa do Mundo 2022. De qualquer maneira, o cara chegou assim, embaladaço, subiu muito alto, cabeceou. Mas o que eu queria só ressaltar é que quem falhou é um cara que dificilmente falha numa dessa, que foi o Koulibaly. Ele é muito bom pelo alto, né? O Koulibaly ficou naquela de... Sabe assim, a bola tá vindo na tua direção, aí tu fala, não, vou ficar parado esperando ela chegar, aí eu tiro de cabeça. Ele ficou nessa, o cara veio igual uma flecha por trás e chablau, né? Fez o gol do Qatar aí, que depois chegou até a ter um perigo ou outro, né, cara? Tiveram uma chance ou outra ali, então... Eles jogaram certamente melhor do que eles jogaram contra o Equador, apesar de terem tomado um gol a mais, Sim. né? O segundo gol do Senegal tem origem num escanteio que não foi escanteio. Era tiro de meta. E assim, esse é um erro, entre aspas, pequeno, mas que pode se tornar grande. Porque quando você erra um escanteio, pode ser que o escanteio seja batido e não aconteça nada. Só que nesse caso, bateram o escanteio e saiu o gol, né? E aí não era escanteio. E outro lance importante é que tinha um jogador do Senegal, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele tava com cartão amarelo. E aí ele fez uma falta com a mão. Eu acho que era o Jacobs, ou Jacobs, não sei como é que se pronuncia. Mas ele tava com o cartão amarelo, fez uma falta com a mão, impediu a bola de passar com a mão. Era para expulsão, na minha opinião, porque era no ataque essa falta. E o Matheus Larroz ignorou. Então, por isso que eu disse. O Qatar foi realmente muito prejudicado, né, nesse jogo. E assim, ninguém tá comentando isso, não repercutiu, porque é o Qatar, né? Então, não tem muito o que dizer. Mas assim, se fosse uma seleção grande ou um país menos odiado, eu acho que teria ganhado muito mais manchete. Pois é, cara, eu acho que é o único país na história das Copas que é eliminado e tá literalmente todas as torcidas do planeta felizes que eles foram eliminados. É porque assim, tipo, a gente sabe que o povo do Qatar, né, não é o culpado. Claro. Mas é o Qatar, né? A gente não tem como desassociar uma coisa da outra, queira ou não queira. Então, de qualquer maneira, Senegal venceu, foi a 3 pontos e o Qatar acabou depois com a combinação de resultados do grupo sendo eliminado. É apenas a segunda vez na história das Copas do Mundo que o anfitrião é eliminado na fase de grupos e tem mais, né? O Qatar, se eu não tô enganado, já garantiu a pior campanha da história das Copas. Ou se não garantiu, vai garantir, Sim. porque... Garantiu. Já garantiu, porque né? A África do Sul fez 4, acho, né? Isso, fez 4 pontos, o Qatar só pode chegar a 3, então já era, já garantiu. Então o Qatar, pô, assim, né? Como a gente brincou em várias lives, se tem um país que não é o país do futebol no mundo, é o Qatar. E eles acabaram mostrando isso aí também no desempenho, né? Outra coisa que eu queria destacar bem rapidamente é a questão do Mendy, porque ele tinha falhado 2 vezes. Cara, a gente tá ligado que goleiro é uma profissão complicada, né? Ele tava lá no Chelsea, melhor do mundo, perdeu a vaga, agora tá lá o Kepa jogando. E na seleção, ele começou no primeiro jogo, basicamente 2 falhas dele que entregaram o jogo pra Holanda. E aí a gente tava até reclamando aqui dele, né? Falando que ele não tava mais numa fase boa, e tinha até uma notícia dizendo que ele poderia ser dropado da seleção, poderia entrar um outro goleiro no lugar dele. E no final das contas ele conseguiu uma redenção maravilhosa. Porque, cara, ele fez apenas 2... A gente tava até pensando em dar o prêmio de melhor da partida pra ele. O problema é que ele fez apenas 2 defesas. Só que as 2 defesas foi, tipo, uma muito boa e a outra, tipo, um milagre, sacou? Então, ele realmente... A defesa da Copa. Então ele realmente conseguiu um desempenho bem superior àquele que teve na primeira partida, obviamente, né? E a gente tomou uma decisão também ontem, né, de passar a escolher o Man of the Match, o homem do jogo melhor da partida, por conta própria e não ficar falando só dos da FIFA, porque a gente tava achando que os da FIFA estavam muito zoados. Então a gente começou a botar essas barrinhas azuis na nossa arte aqui, ó. E o escolhido como o melhor do partido aí pelo Yuri, né, foi o Boulaye Dia, né, que faz o primeiro gol de Senegal. Então, certamente pra Senegal foi o quê? Foi um bom dia. Com isso a gente segue para o próximo... Piadoca. Com isso a gente segue para o próximo jogo, então. Holanda e Equador entraram em campo no seguinte prognóstico. O Equador fez um jogo sólido contra o Qatar na primeira rodada, mas não encantou ninguém. E a Holanda muito menos. A Holanda venceu Senegal na primeira rodada por 2-0, mas fazendo um jogo ali pra lá de desinteressante, né? Senegal conseguindo jogar de igual para igual, digamos assim. E a gente veio com a Holanda aqui tendo algumas mudanças, né? O Jansen, que é aquele atacante bem limitado, deu vaga pro Klaassen no meio. Aí o Gakpo, que é um jogador que a gente tem falado muito aqui, vamos falar ainda mais hoje, foi adiantado para jogar um pouco mais na frente, né? Também no meio campo teve mudança, saindo o... Daqui a pouco a gente vai falar da pronúncia do nome dele também, mas é tipo Berghaus, né? Ele saiu do meio campo pra entrar o Koop Miners. E na zaga, olha só, o zagueiro 2 vezes de 80 milhões, ou quase isso, né? Na carreira já o De Ligt perdeu a vaga pro Timber.
E assim a Holanda foi jogar, né? Enquanto a seleção do Equador também teve uma mudança que eles botaram um terceiro zagueiro, pra jogar com 3 zagueiros e 2 alas, né? E aí, no final das contas, o Valência, que tava... Não era dúvida, a gente já sabia que ele ia jogar, mas ele tava um pouco baleado, não tava 100%. Foi pro jogo, a gente vai falar bastante dele também. E era um jogo que a gente imaginava que a Holanda tivesse favoritismo, né? Que fosse conseguir ganhar. Ainda mais porque dentro do estádio estavam prestigiados, né? Se liga, o Edgar Davids no estilo, né? Ele mantém esse estilo desde que ele era jogador de futebol, que ele usava aquele óculos protetor, né? E tava lá no banco de reservas assistindo. E todo mundo elogiando, inclusive eu, né? E aí o comentarista da transmissão aqui em espanhol, ele tava falando que, apesar de todo mundo ficar olhando e falando, pô, o cara é muito estiloso, o cara é maneiraço e tal, na verdade ele teve um glaucoma no olho. Não sei exatamente o que é um glaucoma, beleza? Mas ele teve um glaucoma no olho e ele tem que usar o óculos pra proteção ainda hoje, né? Mesmo depois, naquela época dos jogadores, usava aquele óculos bem pertinho, assim, colado no rosto, né? Que era pra proteger os olhos. E agora ele ele tem usado óculos escuros, assim, não é pra ficar estiloso, não é pra ficar lindão igual ele tá ali, não. É pra realmente proteger a visão, né? É que nem o Ciclope dos X-Men. Ciclope? Eu não sei a referência, explica pra quem é... Fala. É que o Ciclope, ele usa... Tipo não é exatamente um óculos escuro, mas ele tem que usar um negócio nos olhos bem estiloso, bem massa, pra impedir que ele solte raio laser nas pessoas a qualquer momento, sabe? Ah, entendi. Aí acaba que fica muito estiloso, mas ele não tá usando pra ser estiloso, ele tá usando pra não sair matando um monte de gente. Entendi. O Guarla disse, glaucoma é uma diferença na pressão ocular que geralmente aumenta com o tempo. Tá aí a informação, obrigado, Guarla. A gente também teve a presença ilustre... Cultura! É cultura, Eurofute é cultura, pô. A gente também teve aqui o nosso querido Wesley Sneijder, né? Wesley Sneijder aqui, cracaço da Copa de 2010, né? Então, ele que jogou muita bola, mas tá curtindo a vida aí, né, cara? Tá curtindo a vida aí, certamente. Aí, Equador chegou pra essa partida sem tomar gol nos últimos 7 jogos. Bem interessante essa estatística, né? E no final das contas, deu 5 minutos só que durou esse negócio do Equador não tomar gol. Porque começa a partida e o ser humano chamado Cody Gakpo, ele chegou assim, ele tá em boa fase lá no PSV, a gente vem falando dele em todos os casts que a gente faz. E ele mandou um canhotaço, cara, foi lindo demais, velho. Primeiro que foi com força, segunda bola fez meio que uma curva assim, e entrou bem no cantinho. Logo com acho que tinha 5 minutos de jogo, né? Tá aqui, ó, a Holanda fez o gol mais rápido dessa Copa por enquanto, 5 minutos de jogo. O Gakpo que já tinha aberto o placar contra Senegal, né, de cabeça no primeiro jogo, agora abriu o placar contra o Equador também. Eu tô achando que esse é um dos caras que vai entrar na Copa de um tamanho e sair da Copa do outro, sacou? Ele vai sair com um status já muito maior do que ele já tinha, porque ele vinha brilhando no campeonato holandês, que a gente sabe que apesar de quem é mais maluco por futebol, né, eu, Yuri, a galera aí... todo mundo acompanha e já tá sabendo dele. Muita gente do público mais geral, assim, digamos, não conhece o Gakpo ainda, mas vai sair conhecendo essa Copa do Mundo, né? Ele chegou a 16 gols e 18 assistências, não é no ano, tá? Não é no ano, é na temporada, amigo. A partir de julho, na verdade, comecinho de agosto pra cá, né? Então a gente não tá nem em dezembro, ele já tá chegando naquele número mágico dos 20 gols e 20 assistências, que isso aqui é um número que se o cara chega nisso aqui, é temporada de craque, né? E o bicho tá chegando na metade da temporada ainda, é uma loucura o que ele tá fazendo. De qualquer maneira, velho, o Equador foi pra cima, tá? A gente viu uma seleção da Holanda muito desinspirada. Depois do gol, a seleção da Holanda praticamente não jogou o jogo inteiro, cara. Muito sem inspiração, sem criatividade, sem conseguir manter muita posse de bola. Quem queria ganhar o jogo, quem teve fome, quem teve vontade, ambição, energia pra ganhar esse jogo foi o Equador. E eles foram pra cima e tentaram várias vezes, tiveram muita chance de dominar o jogo. E se fosse pra ter um vencedor, acho que seria o Equador. Eles fazem um gol aqui, cara, que gerou muita polêmica, que é o seguinte. Essa bola é finalizada aqui da entrada da área. Ah, mas isso aqui já tava 1. Não, pera. Tem que falar antes aqui, ó. Acabou o jogo, intervalo, né? O intervalo foi 1-0 pra Holanda, mesmo não jogando muito bem. E principalmente depois do intervalo que o Equador melhorou ainda mais, né? E aí o Ener Valencia consegue pegar um rebotão. Falha da defesa da Holanda, a bola vai pro Estupinan, que é o lateral esquerdo, ele finaliza. O goleiro da Holanda, depois eu quero saber se a galera acha que ele falhou ou não, mas era uma defesa muito difícil, ele fez o que deu, botou a mão na frente e a bola meio que ficou por ali. E aí o Ener Valencia, como bom centroavante e matador, estava de frente pro crime, cometeu o crime, empatou, chegou a 3 gols em 2 partidas de Copa do Mundo e se transformou por enquanto no artilheiro isolado da Copa, né? Ele tem números brutais, que daqui a pouco a gente vai mostrar aqui também. Na verdade eu posso mostrar já. Primeiro número brutal dele, os últimos 6 gols do Equador em Copas do Mundo, que somam as Copas dessa de 2022 e 2014, se eu não tô enganado, os 6 gols foram marcados pelo Ener Valencia, ou seja, só ele faz gol por Equador em Copa aí nas últimas, né?
E aí o Equador pressionando e tal, meteu uma bola no travessão. Os caras estavam indo muito bem pra cima, né? E o Ener Valencia também com esse sexto gol, ele empatou com... Olha só, nomes de peso, hein? O bicho empatou... Quem também tem 6 gols em Copas do Mundo, além dele agora, sul-americanos, James Rodrigues, né? Não tá nessa Copa, mas enfim, fez uma Copa brilhante em 2014. Forlan, craque da Copa de 2010, né? Neymar, Rivelino, Bebeto e Mário Kempes. Então alguns nomes gigantescos aqui e o Ener Valencia agora está entre eles, né? O cara tem 6 gols em 5 jogos de Copa, simplesmente uma média superior a um gol por jogo. Ele que infelizmente acabou saindo lesionado, velho. O bicho tava... Cara, ele já não tava 100%, ele já tinha saído lesionado no primeiro jogo. Aí ele foi pro segundo jogo e dessa vez ele sai lesionado de maca. Então a gente espera que ele que não seja nada demais, mas assim, é meio preocupante a imagem. Depois de, tipo, já tinha acabado o jogo há 1 hora. Eu vi um jornalista falando, o Ener Valencia ainda está no estádio chorando. Então eu não sei o que aconteceu, mas eu espero que não seja nada demais, porque Equador jogou muito bem e Equador depende um pouco dele, né, cara? Ele é o principal referência, o principal jogador da equipe. E acabou que o jogo acabou realmente 1-1 para Equador, muito por causa de um lance, cara, que gerou muita polêmica. O que aconteceu foi o seguinte, este malandro aqui, ó, ele finaliza a bola, ela bate no Estupinan, que é esse camisa 7 aqui, e vai em direção ao gol. E aí, o Estupinan não está impedido. Vocês podem ver que tem jogador holandês aqui, tem jogador holandês aqui também. Só que o gol é anulado por impedimento deste cidadão aqui, ó. Esse cidadão aqui é um zagueiro, que aí o gol é anulado, eu acredito que com base na seguinte interpretação da regra. Se um jogador, mesmo que ele não participe ativamente da jogada, ou seja, ele não pegou na bola, não chutou, ele tá na frente do goleiro, tá impedindo o campo de visão do goleiro, é impedimento. O cara tá impedido. E impedindo que o goleiro consiga ver a bola com clareza, ver a jogada com clareza, é impedimento. Então muita gente na hora começou a falar, tão roubando o Equador, tão garfando o Equador, mas não sei o que lá. Aí o Eduardo, por exemplo, no chat tá falando, mas o goleiro já tava caindo. Não importa se o goleiro tava caindo ou não. Não tá na regra dizendo, não, se o goleiro já está caindo, então não é impedimento. Não, a regra diz o seguinte, se a visão do goleiro está obstruída por um jogador em impedimento, é impedimento. É isso que tá na regra. Eu fui lá consultar hoje, beleza? Então, na minha opinião, é um impedimento marcado por preciosismo de regra. Tipo assim, realmente, se tu fosse analisar e levar no bom senso, digamos, a gente discutir aqui e decidir se vale a pena anular na base do bom senso, a gente não anularia. Porque o goleiro realmente já tava caindo pro lado quando a bola desvia. Tipo assim, o cara que tava ali na frente dele não ia mudar nada em relação a ele poder pegar essa bola ou não. Mas eu acredito que foi bem anulado se a gente levar a regra como um documento que tem que ser seguido à risca. Foi seguido à risca a regra. Você pode discutir a regra, sabe? Isso. Você pode discutir qualquer regra do futebol. Você pode dizer, não, eu acho que essa regra não deveria ser assim, eu acho que essa regra tá errada, tá injusta. Onde a gente discute isso com regras de interpretação, né? Mas, assim, a gente não pode querer que o árbitro que tá lá apitando o jogo seja contra a regra. Ele tem que aplicar a regra. Se a regra diz que é assim, ele tem que fazer assim e acabou. E a Holanda está muito tranquila no grupo. Por que aconteceu? É que a Holanda simplesmente chegou a 4 pontos. Daqui a pouco a gente vai mostrar melhor. E ela vai jogar o último jogo contra o Catar. Então a gente imagina que a Holanda vai ganhar e vai chegar a 7. Agora, o Equador é que ficou numa situação mais complicada, porque eles estão com 4 pontos aí, né? Na verdade, o Equador tá com 4 pontos e Senegal chegou a 3 agora. Então, pra rodada final, o Equador chega com vantagem, né? Essa que é a parada. Enfim, e o Man of the Match, o jogador da partida que a gente acabou escolhendo o Valência mesmo, né, cara? Ele fez um gol, deu 2 passes e realmente, assim, os ataques centralizavam muito nele, né? Era sempre ele que pegava a bola, carregava, ele fazia as jogadas. Então ele foi uma figura muito influente, assim, na partida e no jogo do Equador, que teve outros destaques também. Eu destacaria bastante o Estupinan, na lateral esquerdo, que me parece que é um cara que tá quase chegando num momento de que a gente pode imaginar ele jogando num clube maior. Porque ele já tá fazendo uma Premier League interessante, né? Joga no Brighton lá. Mas pelo Equador também, cara, um cara, porra, parece que os caras... Quem é que disse aquela frase lá, ô Yuri, que parece que o cara tem 2 pulmões? E o que tu achou dessa partida e das chances do Equador? Porque, na minha visão, pelo menos, eles estão fazendo uma Copa do Mundo muito superior ao que eu esperava. Muito superior. E eles estão com as condições de classificar agora em segundo, pelo menos, né? Porque eles vão estar com a vantagem do empate pro último jogo contra o Senegal. Foi o Neto, não foi o Edilson Capetinho, não. O Edilson Capetinho é o parceiro dele. Mas, assim, o jogo, cara, realmente o Equador tá fazendo uma campanha surpreendente, né? Acho que a gente já tava naquela ideia de que o Equador ia brigar com o Senegal pela segunda vaga do grupo.
Só que eu não imaginava que o Equador fosse jogar melhor que a Holanda, né? O Equador Uhum, foi melhor que a Holanda, especialmente no segundo tempo. Cara, no uhum. segundo tempo, acho que teve um espaço ali entre 15 e 20 minutos no segundo tempo que o Equador tava fazendo uma pressão absurda pra cima da Holanda. Os caras não estavam vendo a cor da bola, cara. E aí, ao mesmo tempo que o Equador é surpreendente, a Holanda é um pouquinho decepcionante pra mim, né? Porque era uma seleção que vinha fazendo bons jogos lá na Nations League, nas eliminatórias europeias e tal. Do ano passado pra cá, tá com uma invencibilidade bastante longa aí, de 17 jogos agora. E eu esperava mais deles, né? Tudo bem que eles não estão conseguindo jogar com o seu principal jogador desde o começo, que é o Depay, que tá com problemas físicos, tá entrando no segundo tempo ali meio baleado, tá longe de jogar o seu normal. Mas mesmo assim, cara, tá muito decepcionante essa seleção da Holanda. E parece que o Van Gaal ainda não achou o time, né? Porque ele fez, acho que 2 mudanças do jogo passado pra esse. E não é normal, né? Você chegar numa Copa do Mundo e ficar fazendo mudanças de um jogo pro outro. Quando você faz é porque alguma coisa tá indo mal. Não, e ainda Tá dando mais fazer uma errado. mudança depois de ganhar por 2-0, né? Exatamente. E olha que, tipo, essa vitória por 2-0 foi uma vitória conquistada já no sufoco, porque os 2 gols da Holanda saem na reta final do jogo. Então, você poderia estar falando aí de um caso, se não é aquele gol do Gakpo na partida passada, a Holanda poderia estar com 2 empates agora, e indo pra rodada final correndo sérios riscos aí de cair na fase de grupos. Então, assim, é um desempenho muito bacana do Equador mesmo. E no último jogo, cara, vai ser pega pra capar, não tem jeito. Porque as 2 seleções elas estão num nível muito parecido. Provavelmente o Valência não vai poder jogar pelo que a gente viu de hoje, né? Não parece ser simples. Equador sem o seu principal jogador. Senegal também sem o seu principal jogador. As 2 seleções tendo um desempenho bem parecido na Copa, vai ser final, cara. Vai ser mata-mata para os dois. Aham. Quem vencer... Quem vencer não, né? Porque o Equador não precisa vencer. Mas vai ser um jogo bem equilibrado. Então a gente acha que o prognóstico pra última rodada do grupo A é mais ou menos a Holanda vencendo o Catar mesmo se jogar mal. Tipo, nem que seja um 2-0 assim, né? E o Equador e o Senegal, assim, briga de foice, assim, né? Tem tudo pra ser um jogo que no final, tipo, os últimos 10 minutos vai tá tipo, aquela insanidade, assim, né? De um lado pro outro a bola, assim. Eu imagino que vai ser uma parada. Vai ser incrível, um jogo que talvez, tipo assim, sabe, antes da Copa a gente começa a fazer os prognósticos, as melhores partidas, ninguém chegaria e cravaria, não, pô, Equador e Senegal vai ser um jogaço. Mas acredito que vai ser o melhor jogo do grupo, talvez, né? Vai ter tudo pra Cara, isso por causa das condições que as 2 seleções estarão, né? A Holanda realmente. Eu acho que assim, cara, das seleções maiores, ou das que a gente espera mais, ela só não foi pior que a Bélgica nessa Copa do Mundo. Porque a Bélgica ganhou, mas pra mim fez um jogo horrível. Tipo assim, qualquer seleção maior eu acho que teria passado o carro na Bélgica. Agora a Holanda, das grandes, assim, uma das mais sem inspiração, cara. Mais futebol, qualquer coisa, assim, né? E vamos então falar de Inglaterra contra os Estados Unidos, cara, que foi um jogo bastante decepcionante, né? O Southgate tinha acertado o time que tinha metido lá o 6-2, né? E aí não mudou muita coisa. Na verdade, não mudou nada, manteve os 4 atrás, né? Defesa com linha de 4. E os Estados Unidos vieram com um time que também tinha tido até bons momentos contra a seleção de Gales, né? De qualquer maneira, antes do jogo, a gente teve esse protesto lá na Inglaterra, né? Com toda aquela questão da polêmica da FIFA fazendo os boicotes a qualquer manifestação lá contra. A favor da comunidade LGBTQIA+, né? Aí o pessoal lá acendeu o Wembley, não tá mostrando essa foto, mas depois eles acenderam o Wembley nas cores do arco-íris lá pra fazer o protesto deles. Também teve o protesto da Inglaterra aqui ajoelhando, né? Como é bem tradicional já da seleção inglesa nos últimos anos aí. E isso aqui, cara, é um negócio inacreditável, né, mano? Cara, os americanos, eles têm autoestima, né? It's called soccer. Eles estão gritando, se chama soccer, não é futebol, é soccer. É inacreditável. Eu até comentei numa conta gringa lá, velho. Eu falei assim, cara, tudo bem que é brincadeirinha, não tem que levar muito a sério, mas, porra, os caras, meu irmão, meter. Eles acham que eles são alguém no futebol, velho. Tipo assim, tem que respeitar, eles têm todo o direito de estar jogando uma Copa do Mundo. Mas os caras acham que ele tem alguma influência na cultura futebolística de um planeta. Os Estados Unidos, irmão. Eles acham que alguém no mundo, fora dos Estados Unidos, vai chamar o futebol de soccer por causa deles. Os caras estão de sacanagem. Olha, é uma autoestima que eu vou te contar, né, velho? De qualquer maneira, o jogo começou, obviamente, que a Inglaterra era a favoritaça. Mas quem tomou as ações mesmo, Yuri, se puder já começar a comentar sobre o jogo, foi os Estados Unidos, né? Muitas vezes jogando melhor aí dentro da partida do que a Inglaterra, inclusive com o Pulisic arranjando um espaço do nada e mandando uma bola no travessão. a gente tava naquela dúvida, né? Porque a Inglaterra teve um começo avassalador, atropelou o Irã, jogou muito bem, vários jogadores jogaram muito bem.
E aí tava aquela questão, porque a Inglaterra é uma seleção muito inconstante, para não dizer ruim, mal treinada. E aí quando ela faz um jogo tão bom, assim, um jogo tão consistente, a gente fica pensando, poxa, será que realmente melhorou ou foi só esse jogo? E pelo que a gente viu hoje, foi só aquele jogo mesmo. Realmente não melhorou, não mudou muita coisa. Porque assim, foi um jogo, cara, da Inglaterra paupérrimo, pobre, terrível, péssimo, sem criatividade, pífio, ridículo. Um deserto, seco, sabe? Patético, Entendeu? já não Acho que falou hoje patético? Esqueceu. patético. É assim, cara, deprimente. Porque tanto jogador bom, cara, tanto jogador bom, e como você começa a olhar, cara, Rice, Bellingham, Mount, Harry Kane, Saka, Sterling, vai, dá pra chamar de bom, não vou nem zoar, mas, né? E aí, não sai nada, nada acontece. Tem até aquele meme do coreano, nada acontece feijoada, não sei se a juventude aí conhece, mas é isso, nada acontece. Começaram o jogo de uma forma bem passiva mesmo. A bola ficou com a Inglaterra tentando criar alguma coisa ali. Não saía nada. Quando os Estados Unidos começou a perceber que a Inglaterra não tinha nenhuma criatividade, não tinha nenhuma capacidade de fazer alguma coisa, eles começaram a gostar do jogo. Sabe aquele ditado do Galvão? Estão gostando do jogo, amigo. Eu estou gostando do jogo. Pronto, foi isso que aconteceu com os Estados Unidos. Eles começaram a gostar do jogo. E no momento que eles começaram a gostar do jogo, eles começaram a criar chances. Então, assim, no primeiro tempo ele já tem duas chances muito boas. Uma com o McKennie, uma bola cruzada na área, cara. O McKennie, se ele pega um pouquinho melhor na bola, ele faz o gol. Mas ele acaba pegando um pouco mais forte e a bola vai por cima. E uma outra com o Pulisic, né? Que é uma jogada incrível, porque o Pulisic ele recebe na esquerda e parece que não vai sair nada dali, porque ele tá marcado por dois caras, ele tá meio sem ângulo, mas ele consegue dar uma balançada, puxa pra esquerda e manda um balaço no travessão. Então, assim, o primeiro tempo os Estados Unidos já foi melhor, já jogou mais do que a Inglaterra. Chega na segunda etapa, o segundo tempo, assim, começou numa velocidade tão ridícula, cara. Acho que os primeiros 15 minutos não aconteceu nada. Era literalmente os dois times passando a bola, assim, pra um lado, pro outro, parecia treino. Só que aí, de novo, a sensação que tinha era que os Estados Unidos estavam testando a Inglaterra, sabe? Tava pensando, pô, vamos ver o que é que eles vão fazer. Quando eles percebem que a Inglaterra não vai fazer porra nenhuma, que a Inglaterra não vai conseguir fazer porra nenhuma, eles começam a criar, eles começam a tocar mais a bola, começam a controlar o jogo. Então, assim, a trinca de meio-campistas dos Estados Unidos, cara, que é uma trinca jovem, né? São jogadores de boa idade. O Musa, do Valência, o Adams, o McKennie, eles jogaram muito, cara, muito mesmo. O McKennie, como eu disse, ele deu uma pecada ali nas finalizações, mas também jogou muita bola. O cara correu o campo inteiro. O Adams é o capitão dos Estados Unidos e ele só tem 23 anos, cara. Então, você imagina o tanto que esse cara é respeitado, tem uma liderança acima da média para com a cidade ele ter a abraçadeira. Só que, o que é que acontece? Assim, os Estados Unidos fez um bom jogo, que nem muita galera tava falando, fez um bom jogo. Só que não é porque os Estados Unidos fez um bom jogo que o jogo foi bom. Então, assim, no geral foi um jogo muito decepcionante, eu tava esperando muito mais, depois da estreia da Inglaterra. E acabou que eles eles plantaram aquela dúvida na galera de, pô, será que a Inglaterra realmente encaixou, encontrou o time? E a partida de hoje respondeu isso. Aparentemente não. Então, foi uma Inglaterra a cara do Gareth Southgate. Todo mundo que tá no chat aí, parabéns pelo seu desempenho. Hoje você jogou tão bem quanto o Foden, porque o Foden nem entrou em campo, né? O Foden não entrou em campo. Quem entrou em campo foi o Grealish. Eu nunca vi, cara, o Grealish. Ele é um jogador, cara, até virou fácil bater nele, que todo mundo bate nele, mas, cara, ele pega a bola, ele dá uma corrida assim e leva uma falta. Dá uma corrida e começa a correr pra trás ou pro lado. Cara, ele não consegue fazer uma coisa incisiva mais, eu não consigo. Quando é que foi a última vez que o Grealish decidiu uma partida ou fez um lance de que tu fala, porra, mandou bem pra caramba, né? No último jogo, por exemplo, ele fez um gol naquele 6x2, mas foi um gol que ele só empurrou debaixo da trave praticamente, né? Então ele vai, cara, ele pega a bola e ele não consegue, cara, ele não consegue fazer nada assim incrível, né? E o Foden tá aí, todo mundo no chat jogou igualzinho o Foden, porque o Foden nem entrou. E aí a gente pode ver nos números aqui, cara, olha só, se tu pega uma partida e os gols esperados é mais ou menos meio pra cada lado, tu sabe que foi um jogo modorrento, tá? Porque tu, imagina, sim, o cara chutou 10, os caras chutaram 10 pro gol pra gerar 0.61 de gols esperados, quer dizer que nenhuma chance foi clara, e assim que o jogo acabou, foi um dos... Eu vi inglês falando que foi o pior jogo da Copa. Eu não concordo, acho que teve outros aí, mas certamente foi um dos,
tá ali, talvez top 5, talvez top 5, né? Uma coisa que eu também acho que é dedo do técnico. Assim, claro, sempre o jogador tem culpa de mau desempenho também, né? Obviamente, nenhum jogador é santo, o jogador tá em campo, ele pode fazer, não que ele bem entender, porque ele tem que seguir tática, ele tem que seguir instruções do técnico, mas ele tem a capacidade de fazer diferença. Agora, acho que isso aqui demonstra o tipo de liberdade que é dada pros jogadores, talvez, porque, cara, 3 dos 4 jogadores que conseguiram pelo menos um drible, um drible contra os Estados Unidos são defensores. Ou seja, na frente os caras tem Mason Mount, Harry Kane, entrou o Rashford, tem lá o Sterling, tem o Bellingham no meio, um monte de jogador entrou o Grealish, um monte de jogador com capacidade de driblar, de ir pra cima, de fazer alguma coisa. Só os defensores driblaram, os jogadores da frente todos movimentação mais robótica, assim, mas muito preso, muito sem criatividade, né? É loucura, cara, que você tem um time que começou o jogo com Saka, Bellingham, Mount, e quem conseguiu um driblezinho ali foi o Harry Maguire. Não, e tu viu? Cara, quem viu esse lance do Maguire foi muito engraçado, porque ele consegue driblar, mas o bicho, cara, ele parece um boneco de posto andando assim, todo torto assim, cara. O Frankenstein, meu irmão, tá maluco. Cara, eu tive a sensação de que ele ia quebrar alguma coisa na hora, tá ligado? Eu pensei, meu Deus, esse cara vai se machucar, vai perder a Copa, vai perder a temporada. Porque, meu irmão, que negócio sobrenatural, cara. Gales e Irã chegaram pro jogo, né, com essas escalações aqui. A gente tinha falado na última live que esse Keith Murray, um centroavante altão, que tinha ajudado Gales a melhorar no primeiro jogo nos Estados Unidos. Quando ele entrou, Gales, não joga nada. Joga nada. Pelo menos tem um cara lá na frente grandalhão pra tu mandar a bola lá, sacou? Colar no cara. E aí ele ganhou a titularidade pra essa partida. Enquanto o Irã entrou com o Azmoun. Eu vou falar dele porque ele é muito importante nessa partida, cara. O Azmoun entrou aqui no ataque pra fazer uma dupla ali, basicamente, com o Taremi, né? E aí o que aconteceu foi que no primeiro tempo, na real, antes disso até, vou falar dos protestos. A FIFA proibiu as manifestações de arco-íris. Não pode nada, não pode nem a bandeira de Pernambuco, né? Mas aqui, cara, olha só. Isso aqui é a natureza. A natureza fez o próprio protesto dela, um arco-íris natural aí. Natural não, na verdade com a irrigação do próprio gramado, né? Apareceu ali no gramado. Também teve os protestos do Irã. Pra quem não sabe, os protestos do Irã, lá nas manifestações de rua no Irã, elas tiveram aí uma explosão nesse ano, depois que essa menina Mahsa Amini, de 22 anos, foi presa pela polícia, supostamente espancada e morta pela polícia por ela não aderir às regras do uso daquele lenço que é obrigatório no país. E aí tem tido muitos protestos lá no Irã, que depois até se tornaram maiores do que essa causa dessa menina. Mas essa torcedora levou lá uma camisa homenageando a menina que foi atacada, que foi assassinada, na verdade. E a FIFA, adivinha, já veio, né? Já veio segurar aqui, já veio falar, não pode, tomou a bandeira ali, a camisa, não sei exatamente o que foi feito, mas os seguranças foram lá encher o saco da menina, né? Também teve a questão dos jogadores do Irã cantando o hino nacional, porque no primeiro jogo eles não tinham cantado, como uma espécie de protesto também apoiando as manifestações que estão rolando no país deles lá. E a torcida se misturou entre vaias e emoção, né? Mas muitos torcedores iranianos ficaram emocionados aqui com a cantoria do hino. Mas em relação a jogo mesmo, cara, olha, Gales, sinceramente, que joguinho maroto. A seleção do Irã, no começo, tentou meter as bolas enfiadas pro Azmoun. Esse atacante Azmoun é um cara que tinha até chegado a ficar fora da seleção, ele tinha vazado da seleção. E aí depois, ele tinha abdicado da seleção. Aí a federação iraniana veio atrás dele e começou a negociar pra ele voltar pra seleção. Ele voltou e agora tava jogando lá na frente e recebendo muito lançamento. O estilo de jogo do Irã era mandar a bola pro Azmoun na correria, tentar ganhar da zaga. Mas acredite se quiser, olha só, zaga de Gales, irmão. Eles tinham lá o Joe Rodon, né, um cara que no Tottenham não conseguiu nem jogar, saiu por empréstimo. E o Mefan, né, o Mefan de Gales, que joga onde? No Bournemouth, não é nada demais, mas eles estavam dando conta. Eles estavam conseguindo se adiantar, receber, roubar a bola e tal. Não estavam permitindo que o Azmoun conseguisse fazer o jogo dele, não. Mas no segundo tempo as coisas mudaram. O Irã melhorou muito e foram pra cima. E esse goleirão de Gales, o Hennessy, ele tava muito bem no jogo. Ele pegou uma bola de fora da área e depois ele pegou outra num milagre, cara. Que foi o seguinte, uma bola duplamente na trave, né? Chega o Azmoun, recebe na frente do gol, manda na trave. Daí na sobra, o canhotinho ali da ponta direita do Irã, que eu não vou saber o nome, mas que é esse cidadão aqui, ó. É esse maluco aqui, ó, o Golizadeh, pega essa bola na canhota, chega na frente da área e o tiramba no travessão, a bola sobe pro atacante, o atacante manda de cabeça e o Hennessy salva mais uma vez. Então esse goleiro tava muito bem no jogo, e eu vou falar isso porque ele vai ser protagonista do que vem aí pela frente na partida, né? O Bale, como a gente tava falando com o Yuri ali, sinceramente ele e o Ramsey, cara, horríveis ambos, né, cara? O Bale, olha, tem um cara fã do Bale no mundo, sou eu. Gosto muito do Bale, adorava o Bale.
sempre torceu pro Bale. Bale se projetou pro mundo no Tottenham. Bale ama o Tottenham. Mas o fato é que ele, cara, é um fantasma em campo, mal corre, velho. É muito, assim, tava uma atuação péssima dele, né? E até em algum momento do jogo lá fiz umas brincadeiras no Twitter. Porque tava um 0x0 modorrento daqueles no primeiro tempo, né? Daí eu falei, sugestão de novas regras, 0x0 não dá pontos. 0x0 dá aos times menos 6 pontos nas próximas eliminatórias. Se tiver 0x0 até os 70 minutos, quem fizer gol primeiro ganha o dobro de pontos. E a partir dos 60 minutos, cada 5 minutos de 0x0 ganha uma expulsão pra cada lado. E trava igual a gol. Tentando fazer umas regras, imitando umas regras pra ver se o jogo ficava de boa. Só que no segundo tempo, cara, chega o Taremi e recebe uma bola na frente. Vem o Hennessy, meu irmão. Cara, o bicho saiu igual um louco, cara. Não entendi. Ele tava muito longe, saiu muito longe do seu gol. E na hora que ele vai tirar a bola do Taremi, ele dá um chute no ar, velho. Ele vai, cara, mas tá tão sem ritmo. Na verdade, ele erra tanto o timing da bola que ele basicamente chuta o Taremi, sacou? Ele vai com tudo pra cima do Taremi igual um maluco. E obviamente acaba sendo expulso aí. Aí depois que ele foi expulso, já era pra Gales. Primeiramente, olha só, cara. Olha o placarzinho aqui em cima, se liga. 98 minutos de jogo, praticamente, né? Esse camarada aqui pega o Chesmini, uma coisa assim o nome dele, né? Ele pega aqui o balão e manda um tiramo simplesmente fantástico de fora da área. No cantinho, o goleirão reserva, que era o Ward, né? Não pegou. E aí o Irã abriu o placar, já ficou uma loucura o jogo, aquela felicidade dos iranianos e tal. Até que depois o Gales vai um pouquinho pra cima, deixa espaço e eles conseguem meter ainda mais um gol nos acréscimos do jogo. Esse cara fica muito emocionado, né? Que é o... Ah, esqueci o nome do maluco, deve estar aqui, ó. É complicado um pouco os nomes pra gente. O Rezayan. O Rezayan faz um gol, fica bem emocionado. E o Irã vence, cara. Cara, foi muito legal, velho. Os bichos batalharam. Oh, cara, se tem um time que mereceu uma vitória nessa Copa, foi esse time do Irã. Os bichos foram pra cima, os bichos queriam, tá ligado? Gales não jogando nada. E o Irã indo pra cima e tentando de todas as maneiras. Meteram bola na trave, pressionaram. E no final das contas saíram muito bem recompensados com uma vitória, com os 3 pontos. Com detalhe, depois de ter levado 6-2 na estreia. Ou seja, tinham passado carro em cima do Irã. A Inglaterra na estreia, eles poderiam entrar agora derrotados, poderiam perder o jogo pra Gales, mas não. Foram pra cima, meteram os 3 pontos e mereceram muito, cara. Mereceram muito. Um jogo que parecia que ia acabar 0x0 uma hora, né? E que teve uma comemoração inusitada. Se você ganha um jogo desse, amigo, você tá lá defendendo a sua seleção, ganha um jogo no finalzinho, batalhou pra caramba, você vai comemorar como? Provavelmente, o que não passou pela sua cabeça é fazer isso aqui, ó. Pensa que você joga pela seleção do Brasil lá, você ganha no final uma partida, você vai comemorar, você faz isso aqui com o Tite, velho. Olha o que o Asmun fez comemorando com o Carlos Queiroz. Eu não sei que tipo de comemoração é essa. O bicho simplesmente chegou enforcando o treinador, cara. Nossa, que alegria, ganhamos! E começa a enforcar o maluco. Que pira, não sei o que aconteceu na cabeça dele. Nunca vi alguém comemorar alguma coisa enforcando outra pessoa. Isso não parece muito de alguém que tá muito bem na cabeça, né, velho? Mas tá aí, vai que vira moda, né? Imagina, tá ligado a comemoração do CR7, todo mundo gosta de imitar? Vai que vira moda. O time ganha, o cara vai lá e enforca o treinador. O Rafa falou no chat: CR7, por favor, faça isso com o Fernando Santos. Eu te imploro. Ai, o maluco enforcou o técnico, não entendi nada, mas enfim, ele enforcou ali, né, normal, uma enforcadinha carinhosa. Eu nunca tinha visto uma enforcada carinhosa, cara, é isso. Uma coisa que tá mais ou menos clara também pra gente é que a seleção de País de Gales não está eliminada ainda, mas é muito provável, cara, porque pensa comigo, olha só. País de Gales não jogou nada contra os Estados Unidos e empatou com um golzinho de pênalti. Não jogou nada contra o Irã e perdeu. Na última partida, eles vão jogar contra a Inglaterra. E pra classificar, eles têm que vencer a Inglaterra. Tudo bem que a Inglaterra hoje foi muito mal, mas é muito difícil de conseguir imaginar essa seleção de Gales vencendo a Inglaterra. Eu não consigo pensar que isso vai acontecer. Então eu acredito que Gales, sim, está virtualmente eliminada. É praticamente impossível que eles não sejam eliminados dessa competição, na minha modesta opinião. Eu vi um tweet muito engraçado da conta Impedimento no Twitter. Eles falaram assim: não, a País de Gales ficou 64 anos fora da Copa do Mundo e não foi suficiente, suficiente treinar durante 64 anos, porque os caras não estão jogando absolutamente nada, né? Então foi um jogo aí que, principalmente do lado de Gales aqui, foi uma coisa tenebrosa, né? E de qualquer maneira, o melhor da partida pra gente acabou sendo o Taremi, né? O Taremi aqui. Lembrando que a gente tá escolhendo agora o Man of the Match, o jogador da partida.
do Eurofoot, beleza? Então o Taremi deu uma assistência, fez 8 passes-chave, ele era praticamente o motor ali nos contra-ataques do Irã, enquanto o Azmoun ficava um pouco mais pra frente, mais como centroavante, o Taremi caiu um pouquinho mais pra trás pra tentar armar, fazer o passe, né? Então ele deu 8 passes-chave na partida, muito impressionante. E o oficial pra FIFA, né, o cara que jogou melhor foi o Rusbet Chesmi, aquele cara que faz o segundo gol, mas é muito engraçado, mano. Melhor do jogo, tudo bem, ele meteu um golaço, mas ele jogou só 12 minutos de 90, na verdade 90 e poucos, né? Na verdade mais, 100 e poucos minutos, acho, porque somando os acréscimos. Ele deu dois passes pra gol, velho. 2 passes. Não é passe pra gol, 2 passes normal na partida. Ele entrou, jogou 12 minutos, pegou na bola 3 vezes, deu 2 passes e meteu um gol. E aí foi eleito o melhor da partida. É uma coisa meio estranha. De qualquer maneira, a gente deu o nosso melhor da partida aqui para o Taremi, né? Perguntaram onde é que o Taremi joga. O Taremi é atacante do Porto, inclusive tá muito bem pelo Porto também, né? Então chega pra última rodada desse grupo na seguinte situação. A Inglaterra pega o País de Gales, é difícil imaginar que eles não vão pontuar. No mínimo, empate, né? E aí o Irã e os Estados Unidos vão fazer um confronto que na geopolítica já é intenso e no futebol também vai ser, porque possivelmente eles também estarão batalhando com um foice ali pela última vaga do grupo, né? Porque eu imagino que a Inglaterra vai empatar no mínimo com o País de Gales. Então, entre Irã e Estados Unidos, quem vencer classifica, né? E pra mim, pelo futebol que eu vi de ambas, a verdade é que o Irã merece mais ir pra próxima fase, né? Não sei vocês, mas os Estados Unidos fez um bom primeiro tempo contra o País de Gales e hoje também igualou ali contra a Inglaterra, mas não é um futebol que, se passar pras oitavas, tu não consegue imaginar eles tirando nenhuma seleção mais forte nas oitavas, né? Creio eu que seria impossível. Então eu preferia que passasse o Irã pela batalha que eles tiveram aí, por todo o contexto que eles estão envolvidos e pela garra que eles mostraram hoje, cara. Os caras não desistiram em nenhum momento, foram pra cima de forma incrível, né? Então é isso pras partidas de hoje, beleza?